Olá, pessoal. Meu nome é Geraldo Donizete Lúcio, residente em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Sou técnico em agropecuária, economista, teólogo, especialista em turismo rural, especialista em recursos hídricos, pastor do Ministério Voz da Verdade Centro-Norte, com sede aqui em Cuiabá, Mato Grosso. E enquanto pastor, estou auxiliando a igreja sede aqui de Cuiabá. E aqui nessa vídeo aula, neste momento, eu vou trazer para vocês alguns conceitos e alguns fundamentos também sobre comunicação, tá? Que é um tema importante, não só para a igreja, mas para toda a nossa vida. Vamos nessa? O conceito de comunicação. A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores, por meio de signos, regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Então, nós vamos entender aqui que a comunicação, embora ela tenha os signos, as regras semióticas, é, deve ser mutuamente entendível, ela é sempre feita entre duas partes, ou seja, entre dois ou três ou mais interlocutores. Uma pessoa só, ela vai fazer, lógico, um monólogo, né? Aí tem alguns elementos básicos da comunicação. E eu vou começar mostrando aqui essa parte dos elementos, essa parte de baixo aqui. Tá? Começando por baixo. Ideias, sentimentos e conceitos. O que são as ideias, sentimentos e conceitos? Aquilo que nós comunicamos. Nós comunicamos as nossas ideias, nós comunicamos os nossos sentimentos e os nossos conceitos. E para comunicar ideias, sentimentos e conceitos, aí nós temos o emissor. O emissor, quem que é? Chamado também de locutor, falante, a pessoa que está falando, ou escritor, porque ele pode ser o locutor com a fala ou o escritor usando a linguagem escrita, etc. Né? E do outro lado nós temos o receptor. Se de um lado nós temos o locutor, do outro lado nós temos o interlocutor. Se nós temos o falante de um lado, nós temos o ouvinte do outro. Se nós temos o escritor de um lado, nós temos o leitor do outro. Então, emissor e receptor. E no meio do emissor e do receptor, nesse intervalo, a gente vai ter a mensagem. A gente vai ter a mensagem através de códigos, de caracteres, né? Ou de vibrações. Nós vamos ter o canal que traz essa mensagem. E que tipo de mensagem? A mensagem pode ser uma palavra falada, uma palavra escrita, pode ser gestos, sinais, sons, cores. As cores falam também. Por exemplo, já vou adiantar aqui, quando nós estamos no trânsito, vermelho, amarelo e verde. São as cores que nos trazem uma informação. E os desenhos de uma maneira geral. Tá? Aí aqui tem uma brincadeirinha, né? Que a gente traz nessa transparência, nos elementos básicos. De um lado está o emissor está tentando trazer uma mensagem lá para o receptor. Essa mensagem ele está dando um grito, na verdade. E no meio dessa mensagem a gente tem um canal, né? Nesse caso aqui, o canal é o tempo. Se ele está gritando ao tempo, né? É o meio. Só que durante a mensagem acontece um ruído, acontece uma falha, acontece um erro de comunicação. Então ele fala aqui, ó, você vai ser promovido. Ele dá um grito para a pessoa que está do outro lado. Você vai ser promovido. A pessoa fala, o quê? Você vai ser promovido. Ah, meu Deus, vou ser demitido. Então, na verdade, é uma brincadeira que a gente faz aqui para mostrar que a comunicação ela tem que ser clara. Tem que ter uma clareza, não pode ter ruído. A voz, quando for comunicar com a voz através de um telefone, né, ou de
do rádio, comunicação, esse emissor, esse locutor, ele tem que usar uma fala com bom timbre, com uma boa altura e com uma boa dicção, senão a mensagem ela vai sair imperfeita. A pessoa vai falar conhaque de alcatrão, lá na frente vai entender catraca de canhão. Outra brincadeira, né? Vamos lá. Aí a gente tem as revoluções ou evoluções da comunicação. A comunicação ela vem sofrendo evoluções desde toda a existência humana. A sociedade vive em uma constante mudança. Aí nós temos primeira palavra escrita, depois a gente tem a tipografia móvel, a publicação em massa, depois o e-mail, Twitter, né, as redes sociais. Aqui eu vou citar algumas, né? Facebook, muito conhecido, WhatsApp também hiper conhecido, YouTube, que é um canal que leva os vídeos, né? O Instagram, o Facebook leva, o Instagram leva, o WhatsApp também. Facebook Message, o LinkedIn, né? Printers, Twitter, TikTok virou moda, virou onda agora. E o Snapchat. São, nos Estados Unidos, na América, tem mais de 20 mídias, né? Mais de 20 redes sociais. E além dessa, a gente tem mais algumas outras aqui no Brasil já, né? Mas só para a gente ter uma ideia como evoluiu. Então, se a gente pensar na comunicação em tambor, quando tocavam tambores, né? Os primitivos, era o som do tambor. E os caracteres era a batida do tambor. Batia, aquele som representava alguma coisa, era uma mensagem. Só que era limitado, né? Você conseguia ouvir esse toque de tambor uma distância, né, que não era tão longa. Com fogo, comunicação com fogo dos primitivos. Fazia uma fogueira e você ia liberando aquelas bolas de fogo que levavam através de cada bola daquele quantidade, era uma mensagem. Também era limitado à distância, né? Os pombos correios que levavam a mensagem também tinha sua limitação. Embora é uma história fantástica. A gente conhece a história de pombos que voam 500 quilômetros, 300, 100 quilômetros, levando uma mensagem, né? Que tem toda uma dinâmica, toda uma estratégia para que isso aconteça, para que esse pombo faça essa revoada, né? E aí veio depois, né, as escritas, aí como a gente vê na figura, a palavra escrita em pedra, em madeira. A gente tem inscrições rupestres, né, de primitivos em cavernas, em madeira. Depois vieram papiros, pergaminhos, e hoje a gente tem essa evolução aí da comunicação. E aqui a gente tem alguns dados interessantes, né? Vamos ver lá. Pinturas rupestres, 40 mil anos antes de Cristo. Surgimento da escrita Mesopotâmia, 3 mil anos antes de Cristo. Depois nós temos os correios egípcios, né? 2.400 anos antes de Cristo. Jornal do Império Romano, 50 anos antes de Cristo. Aí a gente já começa a vir aqui os séculos, né, mais novos, vamos dizer assim, século XVIII, 1790, telégrafo. Nós temos a história do Marechal Rondon, que colocou correios e telégrafo no Mato Grosso, Rondônia, né, nesse nortão aqui todo. O rádio de comunicação, o nosso querido rádio, século XIX, 1860. A televisão já no século XX, 1920. O computador no século XX também, 1940, que eram computadores enormes. A internet no século XX, que nós estamos com ela agora, né? Estamos nela. 1960. E o smartphone, o celular, esse computador na palma da nossa mão, 1990, século 21. Essa é a evolução
da comunicação. Aí tem os tipos de comunicação. Comunicação pessoal, conceito. Duas ou mais pessoas comunicando-se diretamente entre si. Por exemplo, telefonema, celular. Né? Comunicação impessoal. São dois meios que se comunicam. Interação pessoal, exemplo, um rádio, né? Um programa de rádio ou um rádio comunicador. Comunicação ascendente. Informações vêm de baixo para cima. Comunicação descendente já é diferente. Ela vem de cima para baixo. Comunicação formal, que é a informação anteriormente planejada. Comunicação informal, comunicação espontânea. Comunicação horizontal, comunicação entre pessoas do mesmo nível organizacional. Comunicação transversal, é uma comunicação entre pessoas de nível ou departamento diferentes. E comunicação circular, comunicação participativa entre qualquer pessoa da organização. São os tipos de comunicação. Ainda nas evoluções, aí nós temos aí, né, um pouquinho do que a gente falou, né, os jornais, computadores, televisão, rádio, e isso trouxe para nós, né, no século que nós estamos agora, começando lá no século XX para o século XXI, a globalização. Então, uma mensagem, uma notícia que acontece lá do outro lado do mundo, nós estamos recebendo em tempo recorde. Eu estou aqui em Mato Grosso, Cuiabá, e uma notícia que acontece no Rio de Janeiro, São Paulo, eu fico sabendo hoje. Aconteceu agora há pouco, a gente fica sabendo em fator de segundos, tá? Porque a comunicação evoluiu e nos trouxe juntamente a globalização, tá? A questão do mercado, posicionamento de mercado, competitividade e etc. Quais as principais formas de comunicação? Comunicação verbal, escrita e não verbal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, sobre os tipos de comunicação, tá? A comunicação verbal, ela ocorre quando um grupo de indivíduos com interesses comuns ou correlatos se reúne. Então a comunicação verbal você usa o verbo, usa a palavra, usa a boca, e a gente está falando de indivíduos, de pessoas. Lembrando que até os animais se comunicam, até a natureza se comunica, tá? Tem uma sintonia e o homem precisa se comunicar, tá? Então tá aí, ó, um pouquinho de imagens que reflete, né, a comunicação verbal, blá blá blá, né, as pessoas falando, fala que eu te escuto, usa a boca, usa o aparelho auricular, usa o ouvido para escutar e para ouvir, que tem uma diferença, né? Escutar você escuta tudo, entra pelo ouvido, que é o aparelho auricular. Ouvir é decodificar a mensagem, é entender. Espero que vocês estejam não só escutando nesse vídeo, estão visualizando também, mas que estejam ouvindo, entendendo a mensagem. Ouvir é entender a mensagem, decodificar a mensagem. Comunicação escrita, vamos lá. Comunicação escrita é aquela que nós conhecemos, né? Você antigamente usava os caracteres lá na pedra, as letras na pedra, na madeira, nos pergaminhos, depois nos papiros, depois veio o papel, mais na evolução, e livros, jornais, depois vieram telégrafo, depois vieram as máquinas, né, de escrever, depois, por último, agora computador. Mas a escrita está aí. De qualquer forma, você usa o método de escrever, mesmo usando esses equipamentos como o computador, o smartphone, tá? A comunicação não verbal. A não verbal, a própria palavra diz, você não usa o verbo. Então você vai ter sinais, a expressão das pessoas. A pessoa está com cara feia, está zangada. A pessoa faz uma expressão de sorriso, né? A pessoa faz uma expressão de exclamação.
comunicação não verbal. Nós temos também um método das pessoas que são surdas, que falam através de gestos, que se comunicam através de gestos, né? Os cegos também, através do método Braille, usando as pontas do dedo, eles estão comunicando, porque não é verbal. E as placas de trânsitos, de alerta, né? Nos mostram também, a gente que tem carteira de habilitação, ou mesmo aqueles que não têm, que viajam, andam pelo trânsito, sabe que uma placa de pare é para parar. Pare para parar. Uma placa não estacione, vai ter multa, né? Uma placa cuidado, cerca elétrica, não põe a mão na cerca. Cuidado, cão bravo, vai ter um cachorro. Esse psil aqui, você tem que passar perto do hospital em silêncio, né? Não pise na grama. O brasileiro, ele gosta de ver a placa não pise na grama para pisar na grama, tá? Então, é a comunicação não verbal. Aí você tem algumas, por exemplo, mexer constantemente com as pernas quando você está sentado, a pessoa está olhando para você, você começa a mexer, é um indicativo de desconforto. E você está desconfortável mesmo, você começa a mexer com as pernas. Se afastar de alguém quando você está sentado indica que ela não gosta ou não concorda, você não gosta ou não concorda com aquela pessoa. Aí quando você se aproxima da pessoa, indica que ela gosta ou concorda com você. Então são gestos que na prática se afasta da pessoa. Pô, está acontecendo alguma coisa, está com mau hálito, você não gostou da pessoa. Se aproxima da pessoa. Aí você está com interesse naquela pessoa, naquela conversa. Não é verdade? Vamos lá. Os meios de comunicação, já falei, né? O nosso antigo rádio, televisão, os telefones mais antigos, né? E vai, as principais formas de comunicação, vai evoluindo até no smartphone, né? No nosso celular de mão. Vamos lá. Comunicação interna. Integração, participação e valorização. Então você tem uma integração, participação e valorização das pessoas, interna. As pessoas estão comunicando internamente num ambiente corporativo, né? Numa corporação. Vamos lá. E a comunicação externa é quando você usa os sistemas representacionais. É a realidade externa, né, que forma os nossos pensamentos. Aí você vai usar o quê? O que forma os nossos pensamentos? Os nossos sistemas representacionais. A realidade externa. Então nós temos aqui, eu já falei do ouvido, que é a audição, que vai captar uma mensagem, e essa mensagem vai entrar pelo ouvido e vai formar algo em nós, se nós entendermos. Né? Quando você ouve alguma coisa, você começa a formar os seus sentimentos. Aí você tem a visão. Você olha, aí você começa a elaborar também através da visão um sentimento, né? Um pensamento. Primeiro o pensamento e depois um sentimento. Né? Você vai tendo uma formação. Olha que carro lindo, você viu. Olha que fruta bonita, você viu. Olha que mulher bonita, você viu. A gustação, aí você tem que pegar, você viu a banana, você viu a maçã, você viu o suco, aí você vai experimentar para ver realmente se tem um bom sabor. Gustação. Olfato é o nosso cheiro. Tudo isso vai formando, são sistemas representacionais que formam os nossos pensamentos e do pensamento vem para o nosso sentimento. O olfato, você vai sentir. E a sinestesia, né? Que você vai fazer o contato, você vai interagir usando o tato, usando as mãos. Os nossos sentimentos são responsáveis pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, quando alimentados, nos levam aos nossos comportamentos, ações e atitudes. Aí você tem pensamento bem alimentado, você vai ter comportamento e você vai agir e vai ter alguma atitude.
Os nossos comportamentos, ações e atitudes nos levam a algum resultado. Que resultado é esse? Os resultados podem ser bons ou ruins. Os resultados podem ser positivos ou negativos. Por isso que existem, né, dentro do nosso pensamento, as janelas. A janela killer e a janela light. A janela killer é a janela ruim, que são as portas que a gente abre dos nossos pensamentos. E a janela light são as janelas boas. E nós fazemos a gestão, né, desses sentimentos através da abertura ou não dessa janela killer e da janela light. Killer já quer dizer ruim, né? Lembra lá do serial killer? E quando a gente fala light, a gente está falando de coisas boas, que não engordam, não fazem mal, né? Aí nós temos a âncora, que é a gestão. Nós temos o domínio, nós temos que dominar, né, os nossos pensamentos, ou seja, fazer um domínio desse sistema todo representacional, né, nossas visões e tal, para que os nossos pensamentos não sejam afetados com resultados positivos ou negativos. Mas isso é uma outra videoaula. Aí os elementos básicos, eu já falei, saber ouvir. Nós temos que ouvir, decodificar a palavra. E ao saber ouvir numa comunicação, a gente tem que dar oportunidade para que a pessoa fale, esgote toda a sua fala, faça ali a sua formação do seu conceito, o que ela pensa, depois você fala. Então, a excelência da comunicação está em saber ouvir as pessoas. Fala que eu te ouço, depois você fala, tá? Existe a comunicação eficaz, que é a comunicação persuasiva. Ela tem uma eficácia, porque você vai usar com palavras que motivam, que dê certeza, tranquilidade, solução, facilidade, segurança, confiança. Então a palavra persuasiva é a palavra de convencimento, muito usada nos negócios, para as pessoas que atendem um cliente que faz uma venda. Usa a palavra persuasiva. Eficaz. Eficaz é uma palavra que também a gente tem que entender. O eficiente, ele procura resolver o problema, mas não resolve. Ele faz um paliativo. E o eficaz, ele resolve o problema. O eficaz, ele não fica enxugando gelo, o eficiente enxuga gelo. E o eficaz, ele resolve o problema, tá? Então a palavra eficaz é uma palavra persuasiva, ou persuasiva eficaz. Vamos lá. A palavra ineficaz, palavras desaconselháveis. Talvez, pode ser que aconteça. Ah, eu tenho uma dúvida, você transparece uma dúvida, você é duvidoso, na verdade. Aí você usa a palavra, quem sabe vai acontecer, pode ser, estou meio confuso, isso é impreciso, eu acho. Essas palavras, elas são ineficazes na comunicação, não são palavras boas para ser usadas. Princípios que convergem para uma comunicação interna eficaz. Integração, participação e valorização. Integração. Se integre com as pessoas. Participe mais. Valorize o seu interlocutor, o seu oponente. Integre. Participe e valorize. Comunicação. A comunicação organizacional será eficiente e eficaz no momento em que se permite a comunicação humana. Sabemos que a característica humana presente nas organizações é a necessidade de que elas existem em função muito mais das pessoas do que das técnicas. Então você pode ter técnica, pode ter metodologia, mas aí se você não tiver pessoas, né, você não vai ter o humano. Por isso que o vendedor nunca vai ser substituído. O atendente nunca vai ser substituído por máquina. Vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa fala.
Comunicação interna. 10 benefícios para uma comunicação interna eficaz. Credibilidade e transparência. Você tem que transmitir a credibilidade, tem que ser transparente para que a sua comunicação seja eficaz. Informação rápida e precisa. Se você estiver trabalhando, vamos falar aqui de um atendimento. O atender tem que dar uma resposta para uma pergunta num telemarketing. Essa informação ela tem que ser rápida. Mas está correto? Sim, está correto. Então ela foi rápida e foi precisa, de forma que a pessoa se atendeu aos anseios daquela pessoa. Conhecimento da organização. Você está numa organização corporativa, você está no seu trabalho, na sua repartição pública, na sua igreja, na sua escola, você tem que conhecer o lugar que você está. Você está num condomínio, você mora num condomínio, você não conhece nenhum síndico, você não conhece as normas do condomínio, então você tem que conhecer a organização para ter uma comunicação interna eficaz. Pertencimento da equipe. Faça parte da equipe, se inclua na equipe, esteja pronto. Diga, eu sou dessa equipe, eu estou junto com vocês. Então, esse sentido de pertencimento, de ser da equipe, vai trazer para você a comunicação interna eficaz. Oportunidade de destaque profissional. Então, veja uma oportunidade. Com tudo isso que nós falamos nos 4 itens acima, você vai, com certeza, ter uma oportunidade de um destaque. Se você não é chefe, não tem uma ascensão ainda na sua organização, você vai ver essa oportunidade através de uma boa comunicação. Você vai ser visto através de uma comunicação eficaz. Alinhamento e motivação também é um benefício de uma comunicação eficaz. Você vai passar por um processo de alinhamento, vai estar dentro do alinhamento e vai ser motivado a permanecer no ambiente corporativo. Troca de conhecimento. A gente tem que ter o esforço de capacitação e para isso a gente usa o que a gente tem hoje de informações, dos meios de comunicação, internet e tal, mas a troca de conhecimento. Tem pessoa que sabe muito e não repassa nada. Então a comunicação eficaz passa por isso, pelo intercâmbio de conhecimento, pelo feedback também. Minimização dos efeitos de crise. E falar em crise, a gente está numa crise. A gente está num período agora de crise mundial. Há quase 2 anos, que é essa pandemia, a crise do coronavírus. Né? E se tem uma comunicação interna eficaz, você pode minimizar esses efeitos da crise no ambiente corporativo. E por fim, né, não terminando ainda, está no 9º, né, potencialização dos resultados positivos. O que é positivo, o que é bom, você vai melhorar, vai potencializar, vai fazer com que ele seja melhor ainda. Esse é um benefício da comunicação eficaz. E o clima organizacional positivo. Quando há comunicação, as coisas, a organização tem um outro clima. As coisas caminham, correm, fluem muito mais com tranquilidade. Aí eu trouxe uma figura que mostra o processo, né, dentro de uma organização. Mostrando aí através de uma engenhoca, de um engenho, de engrenagens, em que de repente você está num ambiente corporativo, você tem um protocolo onde se coloca os documentos e esse documento tem que caminhar dentro da empresa e passa por vários departamentos até chegar no seu objetivo final. E os benefícios da comunicação interna eficaz vai fazer com que esse documento caminhe com rapidez e com precisão. Tá? Aí eu falei de documento, mas pode ser informação, pode ser um repasse de conhecimento, uma hierarquização
dos comandos dentro do ambiente corporativo ou dentro de uma empresa. Comunicação organizacional, por meio dos relacionamentos interpessoais presenciais e o uso também das redes virtuais específicas. Essas redes virtuais, todas elas são passíveis de serem usadas para a comunicação organizacional. Comunicação organizacional em 3 dimensões: humana, instrumental e estratégica. Então, primeiro, a principal de todas é a humana. Né? Aí, quando a gente fala em comunicação organizacional humana, aí a gente fala de relacionamento interpessoal. Eu já gravei 2 vídeos sobre isso. Né? Gravei um específico para a igreja, para o Ministério do Louvor, e gravei um vídeo também de relacionamento interpessoal, com conceitos e com algumas experiências que serve para qualquer ambiente organizacional e corporativo. Então a gente tem as pessoas. Depois a gente tem, nessa comunicação organizacional, o instrumental. O instrumental passa pelos equipamentos que você precisa. Não adianta você ter uma pessoa bem treinada, aí você tem um equipamento ruim. A pessoa foi bem treinada para trabalhar, para atender o cliente, para produzir, aí não tem um computador, não tem um celular, não tem um aparelho adequado, não tem uma sala adequada, não tem um ambiente adequado. Isso tudo passa pelo instrumental. E as estratégias passam pela qualificação, né? Passa pela motivação, passa pela premiação dos seus colaboradores e dos seus clientes que estão do lado, que são clientes internos, e são os clientes externos. Aí a classificação dessa comunicação, ela é administrativa, ela é interna e ela é mercadológica institucional. Tá? A administrativa interna e mercadológica institucional, na verdade, elas estão dentro do mesmo ambiente. Tá? Mas tem que ter a parte da gestão, da administração, da organização, a parte interna para que as coisas possam fluir bem. E a parte mercadológica, quando a gente fala de negócios, de mercado, de venda, de compra e venda. E a instituição com todas as suas características, né? Que tem que ter para que essa comunicação organizacional possa fluir. Bom, na verdade, a gente queria trazer um pouquinho de conceito, não aprofundar muito, e eu te agradeço aí pela atenção. Um grande abraço, muito obrigado, pessoal.